Ciao, meu nome é Ninauá, sou Runicuim, Je m'appelle Ninawa, je suis Unikui. sou liderança Runicuim, também presidente na FEPAC, que é a Federação do Povo Runicuim do Estado do Acre. Je suis un leader de mon peuple Unikui et je suis aussi président de la FEPAC, qui est la fédération Unikui de l'État d'Acre au Brésil. E o povo Runicuim é um povo que hoje vive no estado com 17 mil pessoas, são 118 comunidades. Ce sont 118 communautés avec 17 000 personnes qui vivent dans l'État d'Acre. C'est la communauté Unikui. Também hoje são uns 5 municípios diferentes. E o povo Runicuim é um dos povos ainda guardião da floresta na Amazônia. Ils sont répartis dans 5 municipalités et ils font partie des gardiens de la forêt. É um povo que é do tronco linguístico Pano, vive ainda dentro da floresta em sua maioria, 90% da população está dentro das comunidades. Ils viennent du tronc linguistique Pano et c'est pour 90% de la population, elle vit encore dans des villages, dans les forêts. E é um dos 16 povos ainda que é do estado do Acre. Somos um dos 16 que mantém a cultura, né? A tradição ainda viva dentro das comunidades. Et les Unikui font partie de 16 peuples qui vivent dans l'état de Acre et ils font partie de ces 16 peuples qui vivent en forêt et qui prennent soin de cette forêt. Fala, Jorge. Sou Issacar Rui, sou cacique da aldeia Luriá e Buissacá. Je m'appelle Issaka Rui, je suis cacique, chef du village San Francisco. Sou professor também e trabalho com as medicinas sagradas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga. Je suis aussi professeur et je travaille avec les médecines sacrées, qui sont l'ayahuasca, le rapé, le kambo. Estou muito grato por estar junto a todos, Jorge. Et je suis content d'être ici avec vous. Alors, je m'appelle Philippe Bovola, j'ai différentes casquettes. Je suis physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Et je suis intéressé par la convergence entre le savoir traditionnel, en l'occurrence ici Unikui, et le savoir moderne, en particulier la science. Alors, fort est de constater que l'Occident a dégradé la nature et qu'il y a une espèce d'affrontement entre les peuples qui sont les gardiens de cette nature et puis une économie capitaliste qui a dégradé. Alors heureusement, il y a des forces qui montent et qui ont conscience de la nécessité de protéger l'équilibre de la nature. Mais effectivement, on va essayer de voir les points de convergence et surtout la grande pertinence de ces savoirs qui va bien au-delà du respect de la nature. Ele se apresentou agora que a gente fez antes e falou que essa ligação entre o mundo ocidental e sabedorias mais da floresta, assim, e que aconteceu uma batalha forte agora, né, entre o capitalismo e esses povos que estavam falando que são os guardiões da floresta, né? Só que tem gente aqui que tem essa consciência também agora que está subindo, assim, mas que essa batalha ainda está pesada. Alors, ce qui est intéressant dans les savoirs traditionnels, c'est leur vision globale du monde, une vision holistique. E o que me interessa com a visão de você é que é uma visão global, né? É que é global mesmo, né? Isso que é bem interessante. Alors, leur culture repose sur différents points. E a cultura está baseada com os diferentes pontos. Déjà, un monde visible couplé à un monde invisible. Esse mundo já tem né? Que é esse mundo visível ligado com esse mundo invisível. Deuxièmement, l'individu est considéré comme faisant partie d'un tout. Segundo ponto também que o homem faz parte de um todo. Que le système du vivant doit être entretenu et préservé. E terceiro ponto que esse sistema do vivo precisa de ser preservado e manter.
qu'il y a une réciprocité aussi. C'est quand on emprunte à la nature, on doit lui redonner quelque chose. E que tem essa reciprocidade, né? Quando você pega da natureza também tem um troco, assim, a gente devolve. Alors, en tant que physicien, ce qui m'a intéressé, c'est comment le monde invisible coopère avec le monde visible. E o interesse que ele tem, né? Uma pergunta, assim, é a questão sobre esse ponto entre visibilidade e invisibilidade, né? O que é essa ligação? Alors, le monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Nous sommes dans l'effet du monde invisible. E ele fala que esse mundo invisível, né? É tipo essa realidade, né? Que faz que a gente está vivendo esse momento, né? Esse mundo invisível que faz que a gente está aqui e agora. Donc, ces deux espaces couplés, associés chacun à un temps, E que tem esses dois espaços, né? Que são ligados, né? Com um tempo. et le chaman, ou Nikui ou autre, c'est lui qui va chercher les informations dans le monde invisible. E que o pajé, né? O xamã, né? É a pessoa que vai buscar as informações, né? Nesse mundo vertical, assim. Pour essayer de maintenir l'équilibre. E ver se consegue de manter esse equilíbrio. Alors il y a une action collective et une action individuelle pour soigner les gens. E tem, para curar das pessoas, né? Tem essa ação visível e essa ação invisível. Voilà. Alors effectivement, on commence mieux à comprendre l'utilisation des plantes dites de pouvoir. E agora aqui também a gente tem um entendimento, né? Sobre essas plantas que a gente fala de poder, né? Essas plantas sagradas. Comme l'ayahuasca, entre autres. Essa ayahuasca. C'est un état de conscience modifié, Que modifica a consciência da gente, né? généralement accompagné de chants. E que está ligado com os contos. Et qui sont des chants qui viennent du monde invisible. E esses cantos vêm desse campus invisível, né? Et puis des rituels qui permettent de coupler le monde visible et le monde invisible. Que está acompanhando com os rituais, né? Que está ligando esses mundos, né? Que vem do invisível e se manifesta no mundo visível. Donc leur culture, qui est évidemment respectueuse vis-à-vis de l'environnement, extrêmement inspirante pour les physiciens parce que ils ont une conception du temps, de l'espace, de l'énergie, de la lumière. E essa é a cultura que é interessante, né? Porque você tem essa consciência, né? Do respeito da natureza, né? E que a gente pode... Que interessa muito os cientistas aqui, né? Que estão ligados com o tempo, o espaço, energia. Pour rajouter quelque chose, on est en train de passer, nous, de la religion à la spiritualité. Para botar um contexto ainda, né? Que a gente aqui no Ocidente, né? A gente está passando nesse modo da religião, né? Num lado mais espiritual. Et donc, je disais en privé, Yawanawa me disait qu'il avait testé différentes religions, il avait testé le protestantisme, le catholicisme, et il s'était rendu compte que finalement la culture de son peuple était la meilleure, parce que c'est celle qui respecte l'environnement. Tá falando desse cacique Awanawa, né? Que ele quis entender, né? A religião do homem branco, assim. Ele foi, entrou, analisou e votou, né? Na cultura dele, que é essa ligação forte com o sagrado e o sagrado ligado com a natureza. Je considère que l'animisme, c'est la meilleure façon de respecter l'environnement, puisque si on attribue une âme ou un esprit à chaque objet, inerte ou vivant, ben on le respecte. Voilà, je sais parler. O Felipe acha, né, no nível pessoal, assim, que o animismo, né, que as pessoas que não acreditam num Deus, que está sem fé, né, nesse sentido, mas que botou o sagrado no qualquer objeto, que seja natural, vivo ou não vivo, e vai chegar a esse respeito naturalmente, né, porque tudo é sagrado. Alors, on passe de la religion à la spiritualité. La religion impose des dogmes. Para votar, né, que é esse sentido da religião para a espiritualidade, né, falou que a religião botar os dogmas, né.
Et la spiritualité essaye d'obéir à la logique du vivant. E ao contrário, né, a espiritualidade tá ligando com essa lei do vivo. Bah, et c'est un peu la façon dont la plupart des peuples traditionnels vivent. Ils ont développé une spiritualité qui est basée sur la logique du vivant. É assim, né, que funciona a maioria dos povos originários, de botar essa espiritualidade com o vivo, né, toda essa energia do... Attention, la religion de la fin des temps, c'est la science. Ele está falando que a religião a religião dos fins dos tempos e a ciência. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir établir un dialogue. Quand on a un pont entre leur vision du monde et une science ouverte, ben, un dialogue est possible. Ele acha que é assim que a gente vai conseguir criar essa ponte, né, entre essa ciência que está mais aberta, né, que vem do lado dos brancos, e as visões das comunidades, né, tipo o Niquim, que estão ligados com o sagrado, com esse respeito com o vivo. Entre la vision occidentale et leur vision, et la science la plus moderne, la plus raffinée, converge vers leur savoir. E essa convergência, né, entre essa cosmovisão que você tem, essa ciência mais aberta, é assim que a gente vai poder criar uma ciência sobre o respeito do vivo. Né? Ok. Bom, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar, né, Felipe, que é um estudioso dessa ciência moderna. Il est très content de pouvoir avoir ce dialogue entre justement leur culture et la science moderne, ce côté très ouvert de cette science. E a minha alegria por ele despertar, né, essa intenção de poder fazer essa conexão com os conhecimentos tradicionais. Et c'est son plaisir aussi de pouvoir réveiller en fait cette conscience, en fait aussi de cette convergence de leur vision avec la science. E eu acredito que isso é o começo de realmente de um novo tempo. A luta para juntar esses conhecimentos tradicionais, conhecimento científico, os vários conhecimentos que existem, né, dentro do nosso planeta. Et il pense que c'est réellement le bon moment aussi. Enfin, il faut que ça se fasse vraiment maintenant, ce pont justement que tu parlais entre leur vision et la science. Que é um dos problemas hoje na humanidade, é exatamente essa divisão, né? Cada conhecimento faz a sua parte, mas individualmente. Se a gente tem a possibilidade de juntar esses conhecimentos, um vai ser base do outro, um vai ajudar o outro. Et c'est exactement ça aussi, il parlait de lutte. C'est justement cette lutte en fait de pouvoir, que chacun ne reste pas dans sa propre, dans son propre domaine, mais justement que l'un va aider l'autre en fait dans la compréhension, l'un va appuyer l'autre, et c'est comme ça qu'il y aura une évolution harmonieuse dans les savoirs. E um consolida o outro, né? Porque na nossas histórias, né, sempre ouvindo dos mais velhos, para nós está muito claro que a natureza já é uma grande ciência, é um grande mistério. Et c'est ça, hein, c'est vraiment que l'un conforte l'autre dans la science et la vision. Et les anciens, en fait, qui l'entendaient dans sa tribu, chez les Unikwi, ils disaient déjà que en fait, la nature est déjà une grande science. E está muito mais do que comprovada que a base que sustenta o nosso planeta é essa conexão, essa ligação dos conhecimentos tradicionais que hoje mantém ainda vivo, né? Principalmente com os povos originários. Et c'est exactement ça, c'est la preuve hein, que cette nature, c'est une grande science. C'est ça qui fait qu'on est en vie, en fin de compte. E as profecias dos povos originários, né, deixa muito claro que há milhões de anos os sábios mais antigos vêm orientando a sociedade, né?
de vários tempos que nós iremos viver. Et qu'ils avaient déjà des prophéties, hein, il y a déjà des milliers d'années en fait. Les anciens disaient qu'il y aura un temps justement où il va falloir justement être ensemble pour être dans cette lutte du respect du vivant justement et d'être dans cette science de la nature. E que desses tempos, dentro das profecias, é realmente o tempo da espiritualidade. O meu avô dizia assim, o homem tem uma capacidade que tem um certo limite. Ele evolui, chega um momento que ele para, ele não tem mais como seguir pesquisando, estudando. E aí ele quer voltar tudo de novo para reconstruir. Só que às vezes se perde no meio do caminho, não consegue fazer isso somente humanamente. Et une des prophéties en fait qui disait c'est que l'homme doit rentrer dans une ère de spiritualité. Parce que en fait ce qui se passe actuellement c'est qu'on évolue, l'homme évolue techniquement, matériellement, il évolue mais on revient en arrière en fait parce qu'on voit que l'évolution c'est peut-être pas le bon chemin. Mais on repart, et en fait c'est un peu un cycle sans fin. Mais si on arrive dans ce côté spirituel, là on est dans la bonne voie. Que aí ele fazia uma comparação como o estudo, né? A pessoa nasce e faz o primário, secundário, faz a academia, né? Faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí vira cientista, vira astronauta, mas aquele foi aonde ele conseguiu chegar nos avanços do estudo. A natureza, ela não tem estabilidade, ela não é estável. A natureza, ela é em constante rotação. A natureza não é infinita, os conhecimentos. Il prend comme exemple en fait l'éducation, hein. On passe en primaire, après en secondaire, après on rentre à l'université, on devient un scientifique, astronaute, et il dit que en fait l'enseignement de la nature c'est totalement différent parce qu'elle est instable en fait. Et du coup c'est a educação da natureza, ok? A educação da natureza é infinita. Il y a quelque chose d'infini en fait dans cette science naturelle. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, j'ai Só que ele vai remarqué. finir. Ah, pardon. Só para mim finalizar. Para nós, assim, a natureza é a grande universidade. Nós temos como os grandes professores as medicinas tradicionais. Notre université, c'est la nature, c'est la forêt, et les grands enseignements viennent des médecines traditionnelles sacrées. Mas isso só é possível acontecer com essa relação da espiritualidade, que o invisível é a espiritualidade. Et que cette relation, elle vient du monde invisible en fait. C'est ça qui fait ce lien. Como meu avô dizia, o nosso corpo são células que estão vivendo em decorrência de toda a energia que nós temos dos alimentos, da planta, de respirar, mas o nosso corpo chega um momento que ele vai ter que ser devolvido para a Terra, só que nós não morrimos. Nós, aqui eu que estou falando, esse espírito vai continuar. Então existe uma transformação, não existe essa morte, existe a devolução do nosso corpo de onde ele veio, que é da Terra. Pour ce lien, il prend l'exemple en fait de notre corps, hein, qui est fait de milliards de cellules en fait, qui ont besoin de s'alimenter. On mange des plantes, enfin voilà. Mais en fait, ce corps un jour, il va se dégrader pour revenir à la nature. Hein. Et c'est vraiment ça, ce lien avec la spiritualité, l'esprit. Ninawa disait, c'est moi qui parle, hein, et ça, cet esprit-là, il va rester malgré la mort. E os sábios, em todo canto, os povos originários falam dos grandes 4 pilares que sustentam o nosso planeta, né? Et les sages, hein, dans beaucoup de peuples, mais entre autres Nikui, ils parlent de 4 piliers pour tenir le monde. Que aí tem a terra, a água, o ar e o fogo. Et c'est les éléments, hein, la terre, l'eau, le feu et l'air. Mas o maior pilar que mantém todos esses elementos sagrados é o momento invisível, é o espírito. Et le plus grand pilier en fait qui maintient toute cette vie, tout ce lien spirituel,
c'est le lien, qual é o pilar? A o espiritualidade. espírito, né? C'est l'esprit. O que a gente chama de, na nossa tradição, a gente chama de Upakushipá, Rutikushipá. Ça, c'est les noms de ce grand pilier, en fait, cet esprit, ces noms-là. E há uma confusão, assim, digamos, no meio da nossa sociedade, quando se fala sobre esse grande pilar da espiritualidade ou quando se fala de religião. Il dit que la grande confusion dans cette réalité, dans ce monde d'aujourd'hui, c'est justement cette confusion, ce grand pilier qui est l'esprit et o espírito e o quê? É a religião. Et la religion. La religion. Que eu sempre dou um exemplo da árvore, né? Todos os seres vivos, mas eu sempre dou um exemplo da árvore assim. A árvore é um ser vivo. Ela é viva porque ela tem um espírito. Il prend toujours l'exemple de l'arbre, parce qu'il dit que l'arbre, c'est un être vivant, mais elle a un esprit. Il a. E se ela tem um espírito, ela tem um sentimento. Et si donc cet arbre a un esprit, il a des sentiments. E assim são todos os outros seres vivos. Agora, o que Ainsi de acontece? suite avec tous les autres êtres. Eu concordo, né, com ele. Na verdade, essa é a realidade, é o entendimento claro de que a gente não pode confundir a espiritualidade com a religião. Et en fait, il est extrêmement d'accord avec toi et il dit vraiment qu'on ne peut pas mélanger ce côté religion avec la spiritualité. No nosso povo, no nosso conhecimento e relação, nós respeitamos muito, acreditamos no grande espírito, que o latim dera o nome de Deus, né? Mas cada continente tem seu nome, né? Para nós, como eu falei, é Rutikushipá, Upakushipá. Et il a vraiment cette foi hein, que en fait, dans chaque culture, en fait, mais tout est connecté à Dieu, en fait, ces grands esprits qu'il appelle comme ça, Yushipa. E tem, né, como né, a religião criou, né, segue os conhecimentos de Cristo, né, de Jesus Cristo. Depois as igrejas, né, tem a devoção com os santos. Tudo isso a gente tem compreendido e respeitado o lugar de cada um. Como nós também acreditamos no grande espírito, mas acreditamos também na nossa espiritualidade, com os nossos Yushibu também, que são os nossos espíritos também. Ils comprennent très bien la religion en fait, chrétienne, particulièrement où il y a le message du Christ et après les dévotions aux saints. Mais eux aussi, c'est une même compréhension, mais sur leurs esprits à eux, en fait, qui sont liés à tous les éléments, qui sont liés au vivant. Então, o que para nós, às vezes a pessoa pergunta, né? Como vocês conseguem resistir muito, né? São os espíritos da floresta, é o invisível que mantém a gente fortemente. Et souvent, ils ont cette question de gens qui viennent de l'extérieur, mais comment vous faites pour résister à tant de lutte comme ça? Et il répond en fait, mais ce sont les esprits en fait qui nous aident à être résistants. E essa relação nossa com a natureza, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Essa relação de família mesmo, de pai, de filho, de irmandade, né? A gente não diferencia como se nós somos um homem ou a natureza é outra coisa. Et cette relation hein, de leur peuple avec la nature, c'est une question qui revient vraiment fréquemment. Hein, tout le monde leur pose cette question. Et ils disent qu'en fait, ce lien, il est vraiment très familial, en fait. C'est comme des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants. Ils ont ce lien-là avec la nature, avec le vivant. Alors, je vais rebondir sur quelques points. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'éducation qu'on donne aux peuples traditionnels qui vivent dans la forêt, ils ont une flexibilité. Parce que la nature n'est pas identique à deux instants. Voilà, donc il y a une adaptation permanente. E ele falou sobre a educação, né? A educação dos povos originários, né? Que essa educação é mais flexível, né? Porque as crianças moram na natureza, né? E a educação vem dela mesmo, né? E que também ele falou que não tem dois momentos iguais, né? É tudo flexível. Sim. Alors après, effectivement, je suis d'accord avec lui. Élisée Reclus, qui était à la fois un leader anarchiste et géographe, disait l'homme, c'est la nature plus la conscience.
E ele concorda, né, com o seu discurso. Aí ele falou que aqui tem um cara, né, famoso assim, que ele falou que o homem e a natureza, mais a natureza, é igual à consciência. Alors, il y a une conscience qui n'est pas au même niveau dans la nature, mais elle existe. E tem uma consciência que existe na natureza, mas não está no mesmo nível. Alors, il y a des travaux actuellement, notamment Mancuso, qui est un biologiste végétal, qui montre que la plante est un être intelligent. E tem um cara também que chama Mancuso, italiano, assim. Ele estudou, né, a natureza, assim, mais as plantas, né? Et E ele falou também que uma planta é uma inteligência, é um cérebro. Sim. La tête est dans les racines. A cabeça são as raízes. C'est un être inversé, disait Platon, la plante. E um grande filósofo, né, antigo da Grécia falou que é um ser inversado. Assim. La plante a la tête dans le sol. E as plantas têm a cabeça delas no sol. Et les racines chão. sont capables d'adaptation comme l'intelligence. E as raízes delas, né, têm essa capacidade de adaptação, né, é uma inteligência mesmo. Intelligence, étymologiquement, ça vient de interligere, c'est-à-dire établir des liens entre les choses. E inteligência, né, vem daqui, né, a raiz dessa palavra é integrar Interligere, c'est-à-dire ligere, c'est lier, c'est établir un lien entre les choses. é estabelecer esses ligados, né, estabelecer essas pontes. Alors quand on réfléchit, alors ça c'est la science qui nous l'enseigne, un atome est vide à 99, virgule, et derrière la virgule il y a 6 9. Ele falou que a ciência, né, está estudando as células, né, os átomos, o negócio mais pequenino, né. Sim. Ele falou que esse átomo é vazio até 90, 9 999 999%. que tem 99,9 999 que eles conseguem 999%. de calcular esse vazio, né, nessa célula que é vivo, né, é 90 ponto e tem 9 os números depois da vírgula. Et c'est un faux vide, c'est plein d'informations. Mas não é um vazio de verdade, né? Tá cheio de informação nesse On vazio. s'aperçoit que nos atomes sont les mêmes qui composent une plante ou un caillou. Então essa ponte, né? Ce qui définissait comme l'esprit. Que Là, je veux dire. que esses átomos que criam a gente, né? São também os mesmos que criam as plantas. Donc ça explique un point qu'on a perdu, nous, c'est qu'il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les hommes, les plantes et les animaux. E ele falou que com isso, né? Que essa compreensão que a gente perdeu, né? Que tem uma ligação mesmo, essa ponte, né? Mas que a gente perdeu, a gente tá na dualidade. Só que não existe, isso é uma ilusão. Et ce vide, qui est un faux vide, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit des choses. Esse vazio, né, que não é vazio mesmo, ele falou que a gente fala que é o... C'est quoi le faux vide? Le faux vide, c'est le vide, c'est l'esprit des choses. É um espírito das coisas. Il me semble que la mission de l'homme, E parece que é a missão do homem, né? c'est d'établir le lien entre l'eau, l'air, la terre, le feu. E C'est essa missão é de fazer a ponte, né, entre os 4 elementos, né? O fogo, a ar, a água, terra. Et pour ça, le pilier central, qu'on trouve dans toutes les cultures traditionnelles, c'est ce qui va permettre de lier le monde visible au monde invisible. E também ele falou desse pilar, né, central, que ele serve para ligar, né, esse mundo invisível com esse mundo visível. Donc il n'y a pas cette notion de supériorité que nous avons établie, nous, en tant que culture occidentale, où l'homme se sent supérieur aux animaux, aux plantes ou aux minéraux. E essa noção de ser superior, né, que é uma ilusão, né, que o homem branco falou, né, que é para entender o mundo, né, que o homem está superior na natureza, por exemplo. Isso é uma grande ilusão. Donc c'est une logique qui rejoint la physique quantique. Essa lógica
que está ligado com essa ciência, né, que é quântica. On dit que les choses en physique quantique sont complémentaires. E nessa ciência, nessa física, né, eles estão falando que as coisas têm uma reciprocidade, né, complementar. Une autre chose qui va dans le sens de l'esprit des choses, E uma outra coisa também que vai nesse senso do espírito, né, c'est das qu'un coisas. objet, alors quantique, alors ça peut être un atome, une molécule, a simultanément une double dimension. Une dimension corpusculaire, matérielle, une dimension ondulatoire. Que esse entendimento dessa técnica de entender, né, que eles têm tipo um átomo, uma célula, né, que ela existe, mas tem uma realidade outra, que ela existe nessa realidade, né, que a gente não está vendo assim, mas ela existe aqui no nosso mundo, mas tem uma outra realidade no outro mundo. Elas estão ligadas mesmo. Et donc toutes les choses ici dans cette pièce, du fait de cette dimension ondulatoire, sont liées. E todas essas coisas, né, que tem essa ligação mesmo, de verdade. C'est-à-dire qu'on est séparés, il y a un espace entre nous, mais en fin de compte, nos atomes émettent des vibrations qui font qu'on est liés. Por exemplo, tem um espaço entre vocês dois, né? Mas esses atômos, né, atravessam esse espaço, né? Tem uma ligação forte, assim. Et donc c'est la même chose quand on est dans la nature, on est en apparence séparés, mais on est liés. É a mesma coisa na natureza, quando a gente se acha na natureza, parece que a gente é diferente, né? A gente com a natureza, o meio ambiente, mas na verdade a gente tem essa ligação mesmo. On dit qu'il y a une non-séparabilité d'ailleurs en physique quantique. E tem um termo, né, nessa ciência que é de não separabilidade, que não é que tudo faz parte da mesma coisa. Alors, ce que nous, on doit compléter dans notre approche écologique, c'est l'écologie intérieure. E agora, né, aqui, que a gente precisa de integrar e de entender que essa ecologia, né, essa ciência da ecologia, que a gente precisa de integrar ela, que essa ecologia é a gente, sim. C'est-à-dire cette espèce de vision où chaque chose a un esprit. Essa visão onde qualquer coisa tem um espírito, né? Et donc l'esprit de l'homme doit coopérer É o avec espírito do homem les que esprits de la pode nature. de entrar nessa cooperação, né? Esse respeito. C'est pour ça que, il me semble que notre approche écologique, on commence à évoluer, voyait plus l'écologie extérieure, respect de la nature, mais peu l'écologie intérieure. E agora está mudando, né? Mas ainda é um pouco o caso que essa ciência da ecologia é só no exterior, né? Mas está mudando um pouquinho, Je pouco peux a rajouter pouco, quelque chose. que essa ecologia precisa de ser Alors, les intérieure choses também. évoluent, bien sûr, les choses évoluent, mais pendant de nombreuses années, moi j'ai enseigné l'écologie, mais on enseignait une écologie extérieure. E ele é professor também desse domínio, né? Da ecologia. Tudo está evoluindo, né? Mas que essa ecologia foi ensinada para ser no exterior. Voilà, et donc il faut les deux écologies, oui. Moi, je pense que tu parles principalement d'une écologie qui était enseignée. Non, j'ai dit que ça évolue. Oui, oui, mais ce que moi je veux dire, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours vu des gens qui sont sur ce que j'appellerais une écologie intérieure. J'en ai toujours vu, il y en a toujours eu, et c'est simplement la notion de l'amour. Ça veut dire que la notion de l'amour, quand t'es dans l'amour, en fait, t'es dans cette dimension de reliance. Il n'y a plus de supériorité ou d'infériorité. Toutes les mamours, elles sont dans l'écologie intérieure. Et en fait, tu parles d'un savoir que le savoir communiqué par les sciences. Mais dans la réalité de la vérité, moi j'ai vu ma mère qui était une écologiste intérieure extraordinaire, mon père aussi. Donc ça a toujours existé, c'est juste la reconnaissance intellectuelle. Oui, on est d'accord. Et moi, le chemin quand même que j'aimerais témoigner, qui me touche énormément chez les peuples indigènes et notamment en Amazonie, c'est que pour moi, c'est le plus beau chemin d'amour que j'ai vu sur cette terre. On est d'accord. O que ela via na Amazônia também é isso, é o caminho mais bonito que ela já vi, né? Essa conexão com o amor da terra. On est d'accord. Moi, je parlais de la façon dont l'écologie a été enseignée à l'université et comment les politiciens l'utilisaient. Mais il y a toujours eu des gens, autrefois, que ce soit la médecine ou tout ce qu'on fait, Paracel disait la médecine est tout amour. Hein. C'est ça.
C'est aussi simple que ça, c'est la voie directe, quoi. Bah, l'amour, c'est une... E riconcordo, né, che so che lì stava falando do meio de ensinar, né, as coisas e como as políticas pegam também essa noção de ecologia, de meio ambiente, que não está integrado com essa noção de amor. E também ele falou que pegou o exemplo da medicina, que é o cara antigo, assim, eles falam que a medicina é também um acto de amor, né? E só amor mesmo, Sim. de ajudar, de Ouais, cuidar. c'est le lien le plus fort. La meilleure preuve, c'est qu'il y a plus de 5000 ans, on a des représentations où l'agriculteur, quand il travaille le sol, il a dans la main un outil qui est le hiéroglyphe d'amour. Donc il travaille la Mais terre ouais. avec amour. Tá On falando est que bien d'accord. antigamente também, né, bem antiga, 5.000 anos, as pessoas que estavam trabalhando com a terra pela alimentação também tinham uma ferramenta assim, e nessas representações que eles acharam era um símbolo do amor também. Eles estavam usando essa ferramenta para roçar. pra L'amour fazer est as inclusif, plantações. elle inclut tout. Donc déjà, on est dans une vision holistique. Esse amor ela é global, né? E pega tudo, né? No centro dela, né? Essa luz. C'est ça le vrai lien entre les choses. É isso que é a ligação de verdade entre as coisas. Et c'est ce qui, ça me semble-t-il, ce pilier central, c'est un pilier d'amour qui va relier les choses et pas les séparer. Esse pilar central, né? Que a gente falou que é espírito, também esse pilar é amor, né? É isso, esse amor que vai fazer. Igual ele falou, né? De ligar as coisas entre elas. Nós também acreditamos nisso, não só acreditamos, nós vivenciamos, né, isso. E uma grande importância dessa parceria, da ligação dos conhecimentos modernos com esses conhecimentos tradicionais, né? É que estabelece o outro. Por exemplo, a ciência está afirmando tudo aquilo que os nossos antepassados já vinham falando, né? Il dit que c'est exactement ça. Il est d'accord aussi avec ce pilier donc, que tu parlais là, de ces liens. Il dit que et qu'en fait c'est la science moderne avec leur savoir, c'est vraiment comme il disait avant, doivent se renforcer, se maintenir en fait, parce que tout ce que la science moderne découvre, c'est ce qu'ils savent depuis en fait, c'est ce qui est transmis en fait depuis leurs ancêtres. Et la science arrive au point d'être d'accord avec ça, avec cet enseignement oral en fait. La science. Ils ont précédé la science. Ou peut-être qu'on s'est tellement perdu qu'on a dû inventer la science pour retrouver le chemin. C'est peut-être plutôt ça. Hein. Novalis disait que quand le scientifique essoufflé arrive au sommet de la montagne, il y a une main qui lui est tendue et c'est un maître spirituel qui lui dit bienvenue, il y a longtemps qu'on t'attendait. Il faut faire une pause.